E chegamos ao terceiro vídeo da série 40 autores, essa série que eu quero relembrar e conversar os 40 autores que marcaram esses 10 anos que eu passei a ter hábito de leitura. E eu tô utilizando o formato da TBR pra gente fazer algo assim imediato, que vem dentro de mim quando eu lembro deles. E vamos começar, tá? Assim, os vídeos anteriores, se você quiser assistir, não tem assistido ainda, vão estar com o link no box de descrições desse vídeo no YouTube, tá bom? Então, oi, vamos começar. Toni Morrison. O contato que eu lembro que eu tive com a Toni Morrison foram pessoas que eu tava acompanhando, eu me lembro que em podcasts, e que eu tava descobrindo as literaturas africanas e afro-brasileiras aqui nesse canal, já tinha canal, e aí eu ouvi falar dela assim como uma mulher que tinha textos também fora da literatura de ficção. Mas eu fui direto em um livro que eu soube que tinha ganho inclusive prêmio Nobel. Eu não sei se ela ganhou o prêmio Nobel por conta desse livro, que é o Amada. Gente, o que foi ler Toni Morrison? Primeiro que saiu da zona de conforto, até então, minha, porque a Toni Morrison, o tema do racismo que ela propõe na história de Amada, por exemplo, é um tema escrito de um jeito que eu fui entender, por isso que ela ganhou o prêmio Nobel, porque é uma escrita que naquela época me confundia um pouco, porque ela ia e voltava no tempo. Então às vezes eu ficava sem entender se a protagonista é Sete, é que eu confundo Sete com Sally, que é a cor púrpura, mas eu acho que é Sete. E a protagonista vai e volta no tempo. A poesia que ela traz na dor é incomparável. Toni Morrison tá na lista daquelas escritoras que me empolgaram, apesar de eu já estar no início de leituras de escritoras negras, afro-americanas, afro-brasileiras, e até de alguns países da África também, como Nigéria. Eu me lembro que eu tinha lido Togo, eu estava procurando alguns países da África na época, do continente africano, até para eu poder me lembrar de eu não ficar o tempo todo falando autor africano, sabe? Eu queria falar autor nigeriano, autor angolano. Eu queria falar isso porque a gente deixa muito o continente africano como uma categoria de país. E quando a Toni Morrison vem, ela vem, eu já mergulhando nesses escritores, e ela traz assim realmente essa coisa da qualidade poética na leitura. Ela me tirou de uma zona de conforto, e eu não vou esquecer da Toni Morrison. E ela que grudou. Meu Deus do céu. Gente, o destino, né? Sim, ela. Maravilhosa, Chimamanda Ngozi Adichie. A TBR acaba deixando esse vídeo até temático, porque eu tinha comentado que a Toni Morrison já estava começando a ler as literaturas africanas e afro-brasileiras. E aí eu começo por essa nigeriana maravilhosa, que é a Chimamanda Ngozi Adichie. Ela me deixa impressionada. Eu tive assim uma espécie de apaixonamento pela Chimamanda, pelo tema do contemporâneo. O tema do contemporâneo até hoje, se eu tiver que escolher a minha escritora contemporânea preferida, com certeza vai ser a Chimamanda. Porque o tema contemporâneo, geralmente ele sempre me coloca numa posição de tratar de temas cotidianos, mas eu acabo fazendo um vínculo maior mais com a literatura clássica. Mas Chimamanda consegue, eu acho que trazer não uma pauta forte, de um jeito que eu já imagino, não, ela vai falar sobre isso. Não, ela surpreende. Ela sempre me surpreende. E Chimamanda, ela foi dentro das leituras que eu fui fazendo. Eu comecei com a Chimamanda, né, para essas escritoras, e aí eu fui lendo um atrás do outro, e eu fiquei simplesmente assustadíssima depois que já tinha lido tudo da Chimamanda que estava sendo publicado aqui no Brasil. E aí só restava um livro para ler, que foi aquele que trata do Biafra, o Meio Sol Amarelo,
que eu não li até hoje. O que aconteceu? Isso já tem uns 3, 4 anos. Eu não queria ficar sem Chimamanda para ler. Eu sei que isso não sei se é legal fazer essas coisas, gente, mas eu tava tão assim, pô, Chimamanda, eu não vou querer ficar sem ter livros da Chimamanda para ler. Então eu parei, deixei somente o Meio Sol Amarelo sem ler, porque eu já tinha lido, eu já tinha devorado tudo da Chimamanda. Então Chimamanda, ela traz questões pautadas na temática do feminismo de um jeito diferente. A gente conhece muito a Chimamanda por conta dos discursos, mas eu recomendo vocês a lerem a ficção dela. Ela participou como contista, tem um livro que se chama, acho que é No Seu Pescoço, que é só de contos. Todos os contos de Chimamanda são espetaculares, na minha opinião. E esse livro, esses contos da Chimamanda, vocês podem acompanhar na Copa Literária de 2018, que aconteceu aqui, tá? No canal. E esse ano tivemos outra Copa Literária, que eu já tinha lido tudo da Chimamanda, ela não participou da Copa Literária. Vamos pro próximo, são 4 que eu vou falar hoje. Não é possível. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando, olha. Parece brincadeira, gente. Então saíram, coincidentemente, as 3 escritoras nesse ímpeto de ler autoras negras que são, acho que as minhas favoritas. Não, tá faltando uma. Vou deixar vocês na curiosidade. Será que vai sair? Vai ser a 4ª? Alice Walker é a escritora de A Cor Púrpura, um livro que me fez chorar compulsivamente. Difícil. Eu chorei em Amada também. Já chorei muito em Hibisco Roxo, de Chimamanda. Mas eu acho que eu chorei mais em A Cor Púrpura. É uma história, eu só li esse livro da Alice Walker. Eu não tenho outros livros da Alice Walker aqui. Eu acho que eu fiquei um pouco em estado de choque com A Cor Púrpura, com o impacto que essa história tem. Então Alice Walker talvez esteja nesse ranking de autores que me marcaram, justamente pelas emoções. Eu nunca, acho que poucas histórias me fizeram mergulhar tanto quanto A Cor Púrpura. É uma história que já começa te deixando muito impactada com a frase que a gente tem aí agora, a Sally, e que ela vive uma relação muito submissa. E ela escreve, mas ela sofre muita violência. E ela escreve cartas para Deus pedindo para, quem sabe, ela não sofrer tanto assim. Esse começo parece até ser uma coisa bem down, bem sensacionalista, mas existe uma recuperação, existe uma evolução da personagem da Sally. E o que eu mais gosto também nesse livro, que na época eu conversei sobre... tem 3 livros que mexem muito com a linguagem. É muito bonito ler histórias assim. O escritor utiliza a linguagem como forma de amadurecimento do protagonista. É A Cor Púrpura, porque a Sally, a gente vai ver a escrita da narrativa, ela que conta a história dela, as cartas, a gente lê as cartas dela. E a gente vê a evolução dela quando ela vai se, de certa forma, percebendo o seu valor, tendo a sua autonomia. Ela também, a narrativa muda. Então tem 3 histórias que eu percebi assim, como que são Fahrenheit 451, A Cor Púrpura e O Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E pra gente terminar, só falta sair. Vai, esse tá aberto aqui, meio aberto. Não vamos fazer aqui. Quem foi? A Liane Moriarty. Para os assíduos aqui do canal, dispensa apresentações, porque é uma das escritoras que com certeza me marcou. E eu continuo lendo até hoje, apesar de já ter lido alguns livros dela que não me agradaram tanto assim. Mas a minha descoberta com a Liane Moriarty foi, se eu não me engano, com O Segredo do Meu Marido, e logo depois veio Pequenas Grandes Mentiras. Tem um livro dela que é menos conhecido, que se chama Até que a Culpa Nos Separe. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo que eu falei de vários suspenses psicológicos ou, de certa forma, policial dramático, que eu chamo aqui esse gênero. E a Liane Moriarty escreve esse tipo de livro. Ele utiliza o pano de fundo do policial para tratar de dramas familiares, normalmente dramas familiares. E eu gosto
muito desse estilo. Mas eu gosto também da forma que ela introduz os dramas, especialmente femininos, nas histórias dela. Bem, a gente termina o terceiro vídeo dessa série. Vocês já conheceram, então, deixa eu ver, 12 autores preferidos. Eu já conversei sobre 12 autores preferidos. Hoje, no vídeo de hoje, a gente falou sobre Toni Morrison, Chimamanda Ngozi Adichie, Alice Walker e Liane Moriarty. Essas mulheres estão realmente na minha lista e fazem parte da minha história literária. Deixa aqui embaixo, eu tô curiosa agora pra saber de você. Você tem lista? Quanto tempo você lê? Você já lê há muito tempo ou tá começando a ler agora? Você já tem a sua lista de autores preferidos? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar e até o próximo vídeo.